O Sindicato Metabase, em 2008, completa 26 anos de atuação. Hoje ele é uma referência de luta sindical em Goiás, não só por acompanhar a evolução industrial da região sudeste, mas pelas conquistas ao longo de sua história. Vamos conhecer agora sua trajetória, mas antes vamos saber como surgiu o sindicalismo em nosso país. Brasil, final do século XIX. O surgimento do sindicalismo está vinculado ao processo de transformação de nossa economia, que tinha como base o café. Outro fator importante para o seu surgimento foi a substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado, quando o lucro do café foi transferido para a indústria. A partir da década de 30, com a nossa industrialização, o conflito entre capital e trabalho passou a ser tratado como uma questão política. De um lado, criou-se uma estrutura sindical corporativista, dependente e atrelada ao Estado, inspirada no fascismo italiano. De outro, criou-se o Ministério do Trabalho, a Justiça do Trabalho e a consolidação das leis trabalhistas, a CLT, a fundação dos sindicatos oficiais, a criação do imposto sindical e a política populista de Getúlio Vargas estimularam o surgimento dos pelegos. 30 anos depois, o golpe militar de 1964 reprimiu com toda a força a classe trabalhadora. Um tempo lembrado por todos que viveram os anos difíceis da ditadura. Muitas direções foram caçadas e presas. Alguns de seus membros foram torturados e exilados. A repressão, acompanhada de uma nova política de arroxo salarial, massacrava o trabalhador brasileiro. Foi nesse período que surgiu um novo sindicalismo no Brasil, livre da estrutura sindical atrelada aos patrões. Este fenômeno aparece com maior nitidez no ABCD paulista. Surge também a mais expressiva liderança sindical brasileira de todos os tempos, Luiz Inácio da Silva, o Lula, que em 1969 participa pela primeira vez da diretoria de um sindicato como suplente. Várias greves marcaram aquele período. Com o apoio de padres que cediam suas igrejas para reuniões, geralmente acompanhadas pela polícia, o movimento não só resistiu, como se expandiu para todo o país. Em Catalão, o grande incentivador desse processo de conscientização sindical foi o padre italiano Maximiliano Liorato, o conhecido Padre Máximo. Ele nos ajudou muito, ele nos orientou, ele falava tanto dos benefícios que o sindicato podia gerar, quanto a dificuldade que nós íamos enfrentar para até nós termos um sindicato que tivesse uma certa moral. Porque o sindicato, se ele não tiver uma determinada moral, ele também não rompe, não. Então o Padre Máximo deu um incentivo muito grande para nós, nos ajudou muito. Foi nesse contexto político-social que surgiu em Catalão, Goiás, uma associação voltada a defender os interesses dos trabalhadores que atuavam nas empresas que exploravam as recém-descobertas jazidas de minério de nossa região. Porque naquele tempo tinha que fundar a primeira associação para depois transformar a associação em sindicato. Então, com a reunião de mais os companheiros da Pós-Pago e da Goiás Fértil, nós começamos a ter mais força nessa ideia de fundar um sindicato. Porque antes disso, quando eu falava em criar um sindicato, os meus colegas lá da mineração, inclusive, até falavam: rapaz, não fala esse negócio não, porque isso ainda vai acabar custando o seu emprego aqui. Em 1º de setembro de 1981, aconteceu uma assembleia que transformou a associação em sindicato, porém faltava o referendo do Ministério do Trabalho e da Federação dos Trabalhadores na Indústria do Estado de Goiás e Distrito Federal, que aconteceu 6 meses depois. Então pedimos a transformação da associação em sindicato e o ministro do Trabalho nos concedeu a carta sindical. Não me falha a memória, ela chegou para nós em 18 de março de 1982. Estava legalizado o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Extração de Ferro, Metais Básicos e Minerais Não Metálicos de Catalão.
O nome até é bastante extenso, né? Então nós achamos o seguinte, olha, temos que ter um nome mais simples, um nome que se identifica com a categoria e que também não fuja aquilo a que o sindicato se propõe. Nós então aderimos a esse nome Metabase, que é uma abreviação de metais básico, né? Então metais básico é um nome que você dá aos recursos minerais de uso comum no cotidiano, e é um nome também que é adotado não só pelo Sindicato de Catalão, mas também nos demais municípios, né, e que tem essa vocação, essa característica de mineradores, né, no Brasil afora. O sindicato sempre teve atuação marcante na defesa do trabalhador. O mais difícil sempre vem na época das negociações, né? É um problema sério. As empresas não queriam que os trabalhadores participassem da mesa de negociação. E eu sempre exigia que o trabalhador tinha que participar. Quando foi preciso, a entidade mostrou sua força, como na primeira e única greve que aconteceu ao longo desses 26 anos de Metabase. O processo da greve de 87, ele se deu mais diretamente com os trabalhadores da Copebras e Mineração Catalão. Nós fizemos uma pauta de negociação e a Mineração e Copebras se recusaram a atender. E essa negociação arrastou por algum tempo, até que desagou numa greve. Foram realmente momentos de crescimento para a categoria. Acho que a categoria cresceu, aprendeu muito, porque nós sabemos que a greve ela é um instrumento, uma arma que o trabalhador tem que, a seu favor, que usar a seu favor, mas é como se fosse o último tiro que deve ser dado. O tiro deve ser dado e tem que ser um tiro fatal e certeiro para que os efeitos desse movimento ele possa vir trazendo mais perspectiva, mais esperança e não trazer a divisão da categoria. Outro momento marcante na história do sindicato, governo Collor, privatizações. Veio de uma vez, de uma noite para o dia, veio uma decisão de que deveriam ser demitidos 267 trabalhadores. Está na história de Catalão, está na história do país, está na história do sindicato. São 267 trabalhadores que foram colocados no olho da rua por conta dessa privatização. Fizemos então a interceptação da BR-050 por... Nós fizemos movimentos na cidade de Catalão, nós fizemos atos públicos. Inclusive tivemos apoio de várias autoridades de Catalão. O doutor Aguinaldo, que era o prefeito, abriu a porta da prefeitura, tinha um deputado, Silvio Pascoal, que também vestiu a camisa. Aí veio o representante do BNDES, na época ele era o presidente do BNDES, para tentar jogar a goela abaixo, que a privatização era uma coisa importante para o país. E nesse ato ele foi vaiado, os trabalhadores vaiaram toda aquela comitiva que veio para retirar as nossas riquezas e entregar para o capital privado. E após isso nós tivemos uma outra reunião na Fosfesto. Então